Boa noite, graça e paz. Nós vamos dar sequência no estudo aí do panorama bíblico. Semana passada o pastor Felipe ministrou aí Gênesis e hoje nós vamos dar sequência aí no livro de Êxodo. Vamos orar antes de mais nada? Senhor bendito, grandioso, poderoso Deus, nós estamos aqui nessa noite, ó Deus, rendidos, ó Deus, à tua majestade, à tua grandiosidade, ao teu poder. Pedimos, ó Deus, que a tua palavra, Pai amado, seja de fato encravada nos nossos corações, ó Deus, trazendo transformação, mudança de vida, mudança de mente, ó Deus, para que a gente de fato possa cumprir o propósito que o Senhor tem para a vida de cada um de nós, ó Deus. Em nome de Jesus, seja exaltado neste lugar, ó Deus, e fala conosco. Tem misericórdia de nós, cobre-nos, ó Deus, com teu sangue precioso. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Êxodo. É o segundo livro da Bíblia, da nossa Bíblia, inclusive até também da Bíblia judaica, né? É o segundo livro também do Pentateuco, 5 livros com uma sequência histórica do Antigo Testamento, escrito por Moisés. Ele é a sequência histórica de Gênesis. Se inicia aproximadamente 430 anos ali após a morte de José no Egito. Ele relata a multiplicação dos descendentes de Jacó no Egito. Já no primeiro capítulo, no versículo 7 do capítulo 1, diz assim: Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Já fala da multiplicação dos descendentes de Jacó no livro do Egito. Fala também da ascensão de um rei que não conhecia José. Logo o segundo, logo após a morte de José, um outro rei, um outro faraó, subiu então ao poder e ele não conhecia a história de José, ele não sabia quem era José. Versículo 8, diz assim: Entremente se levantou novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. E esse rei, por medo, porque via o povo judeu se multiplicando demasiadamente, o povo crescia demais, o rei então ficou com medo desse povo crescer sobremaneira e subjugar então o Egito. O que ele fez? Pegou e escravizou o povo hebreu. Pegou, colocou a turma ali, colocou um jugo sobre eles, colocou pessoas sobre eles, para ficar forçando eles a trabalharem para poder construir ali o que eles precisavam no Egito. Êxodo, acho que todo mundo sabe o que significa, saída ou partida de um lugar para o outro. E conta também como Deus libertou o povo eleito da escravidão do Egito por meio de 10 pragas, que foram... Essas pragas não foram aleatórias, não foi, porque isso, porque aquilo. Deus tinha um propósito em cada uma delas. E a gente vai ver um pouco mais para frente aqui. Cada uma dessas pragas representavam ali, como é que vamos dizer assim, um confronto entre o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, e os deuses do Egito. Um a um, Deus foi derrotando cada um daqueles deuses que os egípcios adoravam, por meio de cada uma daquelas pragas. Inclusive, alguns do povo judeu também adoravam aqueles deuses ali, como a gente vê mais para frente, na caminhada no deserto, aí, o pessoal falando, a saudade que tinha do Egito, aquelas coisas todas. Então Deus, uma por uma, derrotou ali 10 dos deuses do Egito. E a gente vai ver para frente aqui um pouquinho quais são esses deuses que foram derrotados, e o significado deles aí. Assim como Gênesis é o livro do princípio, Êxodo é o livro da redenção. Gênesis começa com a perfeição, lá no Éden, com a criação, tudo perfeito, com o homem perfeito, com tudo do jeito que Deus tinha feito, da melhor forma. E Êxodo já começa com uma ruína, Gênesis começa com a criação perfeita, no Éden, tudo tranquilo, e Êxodo começa com a ruína do povo no Egito por causa do pecado. Gênesis conta a história de uma família, e Êxodo conta a história de uma nação.
Logo após Gênesis, que relata a entrada do pecado no mundo e como consequência a morte, no segundo livro da Bíblia a gente vê a ida de Deus, né? A partida de Deus em relação àquele pecador. Né? O povo pecou, o pecado entrou no mundo e com o pecado a morte. Logo depois, então, Deus age em função desse povo. Deus, né, então, ele reage para poder salvar os escolhidos. Isso mostra que Deus não está passivo no meio da história. Né? Deus não criou e deixou as coisas correrem soltas do jeito que muita gente pensa que é. Né? Deus está vendo todas as coisas, contemplando todas as coisas. E, inclusive, o livro de Êxodo, né, narra que quando o povo clamou pela intervenção de Deus, quando o povo pediu, quando o povo se lembrou do Senhor, Deus, então, levantou Moisés para libertar esse povo. Então, Deus não fica passivo vendo a sua criação perecer, os seus escolhidos perecer. Muito pelo contrário, ele se move em direção a esses escolhidos, a fim de salvá-los. São 3 aí os personagens principais do livro de Êxodo. Alguém sabe aí? 2 é facinho. Os 3 personagens principais do livro de Êxodo: Moisés, Arão e Faraó. Boa. São em 3 locais principais também que ele ouviu ontem, né? São 3 os locais principais narrados nesse livro de Êxodo. O Egito, né, que é lógico, o principal, é de onde o povo sai, é de onde o povo é libertado. Né? O deserto do Sinai, que o povo anda errante ali, uma caminhada que especialistas dizem que era 2 meses, 3 meses, né, que durou 40 anos no deserto, por causa da teimosia do povo. E o Monte Sinai. São 3 lugares-chave desse livro. 3 palavras-chave também. Estou um tanto de 3 aqui que a gente vê no livro que a gente fica até meio encabulado. São 3 palavras-chave que tem nesse livro. 3 não, né? São 4 palavras-chave. Páscoa, libertação, a lei e a aliança. Páscoa, é claro, né? Por causa da passagem ali, da praga dos primogênitos, que o Senhor, então, manda que os israelitas imolassem ali um cordeiro, passasse o sangue dele, né, nos umbrais das portas, para quando o vingador passasse, não alcançasse ali os filhos dos hebreus. A gente vai ver um pouquinho mais para frente também um significado mais profundo da Páscoa para nós, mais tangível para nós hoje, algo que a gente pode ter mais contato. A libertação, é claro, é o próprio Êxodo, né, que Deus levanta Moisés ali e as 10 pragas do Egito. A lei que foi dada lá no Monte Sinai. E a aliança que Deus faz com o seu povo. Né, se me ouvides a minha voz e obedecer os meus mandamentos, eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Tem uma outra prova dessa aliança também, tem uma outra coisa que acontece nesse livro que mostra essa aliança que Deus fez com o povo, de Deus habitar, inclusive, no meio do povo, que é o tabernáculo. Deus, então, manda que se construa o tabernáculo e ali passa, então, a ser a morada do Senhor no meio daquele povo. Deus, através do tabernáculo, ele passa, então, a habitar no meio do povo de Israel. O tema do livro é a libertação dos israelitas e sua caminhada até o Monte Sinai. Termina ali às margens do Rio Jordão, né? O povo não atravessa ainda, no livro de Êxodo a gente ainda não vê o povo atravessando ali o rio para entrar na terra prometida. Os versículos chaves, são 3 versículos chaves. O versículo 8 do capítulo 3, o versículo 23 do capítulo 12 e o versículo 24 também do capítulo 12. Vamos lá, capítulo 3, verso 8, está escrito assim: Por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Por isso desci. O versículo 8 fala assim: por isso desci.
Mas por que que ele desceu? Logo no versículo 7, né, que anterior, diz assim: disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos exatores. Conheço-lhe o sofrimento. No versículo 7 diz isso. Né, o Senhor falando que viu a aflição do povo que estava no Egito e ouviu o clamor desse povo. Então, ele desceu a fim de livrar o seu povo. Versículo 12, capítulo 12, do versículo 23. Capítulo 12, versículos 23. Diz assim: porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta, e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta, e não permitirá ao destruidor que entre nas vossas casas para vos ferir. É o versículo que eu falei a respeito da Páscoa, da passagem. E capítulo 24, verso 12. Diz assim: então disse o Senhor a Moisés, sobe a mim ao monte, e fica lá. Dar-te-ei as pedras, as tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Então são os três principais acontecimentos no livro de Êxodo, narrado aí em cada um desses versículos. O primeiro, né, eu desci para livrá-lo, Deus vindo então em direção ao seu povo. Um segundo falando da Páscoa, né, e o terceiro é a lei do Senhor que é dada ali no Monte Sinai. As pragas do Egito. Como eu disse, foram 10 pragas, né? E cada um dessas pragas ia contra um dos deuses egípcios. E tem coisas aqui que parece que Deus foi até, como é que eu vou dizer? Gente, faltou a palavra. Parece que ele estava até fazendo ali uma certa chacota dos egípcios, né? Dos deuses egípcios, muitas vezes. Quando ele manda alguma determinada praga. A primeira praga é a água ser transformada em sangue. Por que Deus faz isso? Porque havia um deus no Egito que chamava Rapi. E era uma espécie de idolatria, que eles idolatravam o rio Nilo. O Nilo para eles era um rio sagrado, e então eles chamavam para eles aquilo era um deus. Então Deus feriu primeiro um dos deuses que eles adoravam, que era o rio Nilo. A segunda praga foi a praga das rãs. Está lá no capítulo 8, do versículo 1 ao 15, que é o deus Heket, ou Heket, sei lá como é que chama, é Heket. Eu já vi algum filme desses historiadores aí, é Heket que chama o deus, que é a deusa da fertilidade. Era uma deusa que tinha um corpo humano, mas a cabeça dela era de rã, né? Uma das imagens deles lá era assim, que era essa deusa, e ela simbolizava a fertilidade. Olha só para você ver, já que é fértil, né, já que é para ser fértil, então, olha a quantidade de rã que não foi para aquele povo ali. Muito, né? Deus mandou então as rãs e derrotou, então, com a segunda praga, a deusa Heket. Depois foram os piolhos, o deus Geb ou Seb, né, que era o deus terra. Os egípcios também adoravam a terra, adoravam o rio, adoravam um monte de trem, um monte de coisa que não era longe das outras nações das quais o povo de Israel entrou. Que Deus avisou para que não se misturassem com elas depois, né? Depois teve a praga das moscas, que era o deus Kefri, que era um besouro, um escaravelho sagrado para eles lá, que também foi derrotado com uma das pragas, que era a praga das moscas. Depois a praga dos animais, né, que todos os animais ali, bastante dos animais morreram. Inclusive tem um deus lá que também um bicho lá com a cabeça de touro, né, que é chamado Deus Apis. Esse aí também eu já vi em algum filme, não lembro onde, alguma coisa de aí que eu vi a respeito disso também. As úlceras, né, que é o deus Sutek, ou Titão, né, dependendo do lugar que vocês forem ver aí. É o deus a quem se oferecia a cinza dos mortos. Pegava, matava as pessoas, queimava os mortos e ofereciam para esse deus essas cinzas. Lembra que pegou e jogou para o alto e as cinzas causaram úlceras no povo? Então, mais um deus que foi derrotado. A chuva de pedra, né, o deus Shu,
No caso do Egito aqui, não é que eles adoravam a chuva em si, mas a atmosfera, né? Vamos dizer assim, as estações como um todo, né? Tudo que o ar, chuva, vento, tudo para eles era uma espécie de adoração. Eles adoravam isso como um deus. Depois teve a praga dos gafanhotos, que é o deus Serápia. É o deus justamente que protegia o Egito dos gafanhotos. Porque gafanhoto todo mundo sabe que é uma praga que onde chega qualquer plantação ele devasta tudo. Come tudo, e muito rápido, né? Geralmente são grandes nuvens, não sei quantas mil bichinhos lá, 1000 gafanhotos que vêm junto, e acaba com tudo. E os egípcios acreditavam que tinha um deus que protegia eles desses gafanhotos. Era chamado Serápia. E Deus, então, manda o gafanhoto para que esse deus fosse derrotado. E um dos principais deuses do Egito, que todo mundo acha que sabe aí, é o deus Ra, que era o sol. A lenda para os egípcios era o seguinte: toda noite, Deus, o Ra lá, que era o deus sol, quando a noite caía, ele estava lutando contra a serpente, que chamava Apopis ou Apepes, não sei, tem um negócio assim. E toda noite, o Ra tinha que derrotar essa serpente para que o sol nascesse. Se ele perdesse a batalha, o sol não nasceria. Então, seria uma escuridão eterna. É assim que eles acreditavam, que se Ra perdesse a batalha para Apopis lá de noite, durante essa vigília da noite aí, as trevas cobririam a terra e esse próprio deus Apopis, né, que era uma serpente gigante lá, viria e destruiria tudo. Tem um filme muito ruim, gente, chama Deuses do Egito. Eu vi, mas é ruim demais. Mas pelo menos a gente entende um pouquinho a respeito dessas pragas aqui. Aqui foram 9 dos deuses derrotados. E alguém se arrisca a dizer qual foi o 10º deus que foi derrotado? Você não vale, não. Por quê? Porque Faraó também era considerado um deus. Ele era o deus homem, né? O deus na terra. Então, quando Deus mandou a praga para matar os primogênitos ali, então foi mais um deus que foi derrotado, mostrando que ninguém tem poder, né, acima de Deus. Não há outros deuses senão o Deus verdadeiro. Então, um a um, eles foram derrotados por Deus. E cada uma dessa luta, dessa derrota, dessas pragas, gerou algo no coração do faraó. As 3 primeiras pragas, né, a praga da água em sangue, das rãs e dos piolhos, ele ficou indiferente. Ele simplesmente endureceu o coração. Mas na 4ª praga, ele propôs um acordo para Moisés. Lembra? Já que vocês querem adorar, então vão só os homens. Pega vocês, vão lá, adoram o seu Deus e volta para cá. Gerou nele ali ele buscou fazer um acordo com Moisés. As outras 3, também ele continuou endurecido. Quando veio a praga dos gafanhotos, ele propôs um novo acordo. Então vão vocês, suas mulheres lá, e adoram Deus, e volta. Quando veio as trevas, lembra as trevas densas que até se podem apalpar? Então ele falou, vocês podem ir, você, suas mulheres e seus filhos, mas não leva os bichos não. Até que veio a 10ª, e aí finalmente Faraó se rendeu. Então cada uma dessas pragas aí foi um golpe bem pesado para a nação do Egito, para aquele povo que acreditava no Egito. Inclusive até, como eu disse, os próprios israelitas ou hebreus que de alguma forma criam, né, nesses deuses aí, acreditavam de alguma forma no poder que esses deuses tinham. O capítulo central de Êxodo é o capítulo 12. O que fala o capítulo 12? O capítulo 12 fala da instituição da Páscoa. Esse é o tema central do livro de Êxodo. Esse é o grande feito desse livro, né? E é tão importante para nós. A palavra Páscoa, Pessá, né, como diz no hebraico lá para o lado dos judeus, ou passagem. Foi exatamente isso que o anjo fez, por isso que é chamado passagem. Lembra lá, colocar o sangue nas ombreiras das portas? O anjo, o destruidor, vinha, passava por ali, se ele visse o sangue, ele então não entrava para destruir. Por isso, Páscoa, passagem. Né? Então ele não entrava para poder destruir a casa do israelito, mas ele passava sobre a casa. O versículo 13 do capítulo 12 diz assim: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes,
Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. A Páscoa nada mais é do que uma figura da nossa redenção, daquilo que Jesus Cristo fez por mim e por você. Ela retrata o julgamento divino sobre as nações, né, sobre o mundo. O Egito é um tipo de mundo, vamos dizer assim, na Bíblia. Né? Então ele retrata o julgamento de Deus sobre o mundo, quando fala da nossa salvação e também da nossa libertação. Nós fomos libertos. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Estava ali os The Walking Dead, né? Todo mundo andando, cambaleando, sem saber para onde ia. Presos no Egito, que é o mundo. Aí fora estávamos ali até que Deus olhou por nós, né? Enviou Cristo, não mais Moisés. Né, Moisés, inclusive, morreu, né, faleceu também, e não completou a obra que devia. Nem na terra prometida ele pisou. Mas Jesus não só vai, né, não só pisa na terra prometida, quando ele vai e prepara lugar para mim e para você. Moisés era um tipo de Cristo. E o Cristo perfeito, o Cordeiro perfeito, então veio e nos libertou do reino das trevas e nos trouxe para o reino da luz. Né? Mas tem algumas outras coisas também que acontecem que não só a Páscoa, né? que são figuras para nós cristãos, mas acho que a principal é a figura da Páscoa, dessa libertação que Deus faz por nós, né? Agiu em nosso favor, nos libertando, nos lavando e trazendo então para o seu reino. Algumas coisas que aconteceram no livro de Êxodo que serve para nós, para a gente poder comparar aí com o que Jesus Cristo fez para a nossa vida. Deus libertou Israel da escravidão do Egito. Então, da mesma forma, Deus nos liberta da escravidão. Não só do mundo, mas do pecado, de Satanás. E tem o último inimigo, né? O inimigo que todos nós teremos que enfrentar um dia, mas que também já foi derrotado por Cristo Jesus, que é a morte. Né? Que onde está a morte, a sua vitória? Onde está? O que a gente teme? O que o cristão tem a temer? Se o maior de todos os temores, eu acho que o maior temor de toda a humanidade, que é a morte, foi vencida. E nós, então, não precisamos temer mais nada. Jesus é o nosso Cordeiro Pascal, que foi morto, né, para que seu sangue removesse os nossos pecados e nos livrasse da morte eterna. E tem também a questão da lei. A lei hoje, a gente fala que estamos no tempo da graça, né? Já não estamos mais no tempo da lei, já não vivemos mais. Mas se nós não tivermos essa palavra engravada nos nossos corações, de nada adianta. A gente precisa crer nisso aqui com toda a força que temos e pedir ao Senhor que Ele mesmo faça dos nossos corações aquelas tábuas como Ele fez com Moisés, né? Deus entregou as tábuas para ele. A gente precisa ter o nosso coração como essas tábuas, onde Deus possa escrever essas palavras e que a gente não se esqueça delas em nenhum momento, para que a gente possa praticar não só a lei moral que ainda persiste, a lei como é que fala lá, a lei cerimonial, aquelas leis foram abolidas, mas a lei moral a gente ainda devemos cumprir, ainda tem valor, né? E é um norte para a nossa vida. Imagina se a gente vivesse da forma com que todo mundo vive. Não adianta nada, a gente precisa ter uma direção, a gente tem uma direção, a Bíblia nos dá essa direção. Essa é a nossa lei. E também temos a figura do tabernáculo. A Bíblia fala que Jesus Cristo tabernaculou entre nós. Ele veio tabernacular, ele andou no nosso meio. E quando ele foi, ele deixou o Espírito Santo. Aí a Bíblia nos diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, né? Tem uma música que eu gosto muito, eu não vou lembrar de quem que era. Rapaz, acho que é Palavra Antiga que chama o grupo, que fala que Deus construiu essa casa, né? Fala da casa, de nós como morada de Deus. E o refrão da música é assim: eu sou casa, lugar de Deus, e Ele habita em mim. Então, pode, canta aí. Eu gosto, mas eu não sei, não. Eu sei disso. Já conheço essa brincadeira aí. Então, hoje nós somos a casa de Deus. Nós somos a morada de Deus. Não precisamos mais. É claro que, como igreja, a gente tem essa necessidade de congregar. Inclusive, conversando hoje com
com o pessoal que estou trabalhando com eles, até convidei para vir à igreja. É provável que venham, então são sem congregar na igreja lá. E falando dessa, como é que faz falta? Como é que sente falta da comunhão? De estar numa igreja, de estar com os irmãos, de estar perto das pessoas que têm a mesma fé, a mesma forma de pensar, que fala a mesma língua. Como faz falta, como é importante essa comunhão. E como é difícil voltar. Depois que você se afasta, depois que você se deixa afastar, desde a pandemia que eles estão aí, a igreja fechou, a igreja que eles congregavam, ela fechou, não abriu mais, e aí desde então estão sem igreja. E a gente precisa, né, estar junto como o povo de Deus. Deus não libertou do Egito só Moisés. Ele libertou um povo, uma nação. Né? Então nós somos essa nação. Ninguém aqui está aqui para ser sozinho. Quando Deus voltar para buscar, Ele não vai buscar uma pessoa, um indivíduo. Ele vai buscar a igreja, a noiva dele. E a gente precisa estar nesse meio aí. Moisés é o personagem principal do livro. E a vida de Moisés pode ser dividida aí em 3 períodos, né? Até os 40 anos, criado lá com a filha lá do faraó, ou um príncipe, né? Moisés, o príncipe do Egito. Né? Depois, fugitivo, depois que ele matou aquele rapazinho lá e perambulou lá na terra de Midian, mais 40 anos. E depois, mais 40 anos como guia do povo de Deus. O cara viveu 120 anos. E quando ele morreu, a Bíblia ainda relata que ele estava forte, saudável. Como é bom, né? Andar com o nosso Deus. Além da redenção, tem 2 outros temas no livro, que é a lei e o tabernáculo. Né? A lei, o conjunto de mandamentos de Deus para o povo, que tem gente que ainda insiste, né, em seguir muita coisa que está ali, cerimonialista falando, né, de cerimonial. O povo acredita ainda muita coisa que tem que ser levada à risca do que está escrito ali. Mas Cristo cumpriu toda ela, porque eu e você jamais teríamos condição de cumprir. Paulo fala, né, que aquele que quer viver pela lei está fadado ao fracasso, porque se descumprir um tio que seja da lei, você descumpriu toda ela. E a gente não tem condição de cumprir essa lei. Mas Jesus veio, cumpriu toda ela, toda a lei, desde pequenininho, desde criança, ele fez tudo, ele cumpriu tudo. Nem um tio, nem nada passou, porque ele cumpriu aquela lei e se deu por nós. Então nós não precisamos mais viver em função da lei, mas a lei não foi revogada de todo. Né? O que o povo chama hoje de graça, viver pela graça. A graça não é de graça. Né? Não existe almoço grátis, alguém pagou. E o preço foi alto demais. A gente precisa ter isso em mente, que ele fez o que eu e você não daríamos conta de fazer. Para nos dar algo que eu e você não podemos comprar. Para pagar uma dívida que eu e você jamais poderíamos quitar. Né? Foi lá na cruz, encravou e falou assim, tetelestai, está consumado. Né? Isso revela, né, na questão do tabernáculo, que Deus sempre desejou habitar no meio do seu povo. Deus criou o homem, não foi para simplesmente colocar no jardim do Éden. Lembra lá quando todo dia, na viração do dia, Deus vinha conversar com Adão? Deus criou o homem para ter contato, para estar perto, para estar próximo dele. Então Deus sempre quis estar no meio do seu povo. O pecado veio e aí, né, acabou tudo. Mas hoje nós somos morada desse Deus e precisamos, como a Bíblia diz, né, sede santos, porque eu sou santo. E muitas vezes a gente passa, talvez está tão comum, né, que a gente esquece um pouco disso, de buscar ser santo, santidade, buscar santificação, porque o nosso Deus é santo e Ele habita em nós. A gente muitas vezes esquece que temos o Espírito Santo conosco. Nós somos habitáculo dele. E aí a gente faz tanta coisa com o corpo, né? Estraga, faz tanto trem, come demais. E por aí vai, é tanto trem, tanta coisa. Porque a gente esquece que o tabernáculo não era tratado de qualquer forma. Não era de qualquer jeito. Né? Tinha ali as pessoas certas, para funções certas, para carregar, para fazer tudo, para isso e para aquilo. E a gente precisa entender isso. Né? Principalmente no campo dos pensamentos. Aí. É algo muito difícil de ser controlado. Mas a gente precisa, né, disso, buscar essa... Com intenção, ser intencional nessa questão de santificação. Porque isso é adoração ao nosso Deus.
Estamos quase acabando aqui. O livro de Êxodo é um dos mais importantes livros do Antigo Testamento. Como é que eu vou ler isso aqui? Doutor R.A. Cole é o nome do rapaz aqui. Ele diz assim, se quisermos entender a mensagem central do Novo Testamento, que é a questão, inclusive, da Páscoa que eu falei, o livro de Êxodo é o que mais vale a pena ser estudado do Antigo Testamento. Porque tem muita coisa ali que a gente pode trazer como aplicação para a nossa vida, né? Ele é rico em eventos marcantes nas Escrituras, dentre os quais podemos citar aí o primeiro, o comissionamento de Moisés, né? Deus ali na sarça, a sarça ardia e não se consumia. Deus então levanta Moisés para libertar aquele povo. O segundo grande acontecimento, logo ali, que Deus aparece para Moisés, é Deus se revelar a ele. Deus revela para ele qual é o seu nome, né? Deus se chama de Yahvé. E ouvi recentemente, onde é que foi que eu ouvi? Acho que foi Arival Dias Casimiro falando, que o povo hebreu tinha até medo, muitas vezes, de pronunciar esse nome, Yahvé, porque tinha medo de estar usando o nome de Deus em vão. Né? E a gente hoje ouve o povo aí chamar Deus até de você. Para dar um som diferente, para não pronunciar esse nome, e o medo de estar pronunciando esse nome de Deus em vão. É um nome sagrado, Senhor. Né? As 10 pragas que assolaram o Egito, a celebração da Páscoa e o livramento do povo hebreu, a passagem pelo Mar Vermelho também, que foi algo muito marcante, né? Como é que o mar se abriu ali e o povo passou a seco, e na hora que os egípcios entraram, então, o mar fechou e foi aquela mortandade toda. A coluna de fogo, né, e de nuvem durante o dia. De dia a nuvem e durante a noite o fogo. Além do povo estar iluminado, ainda estava aquecido, né? Não era só a luz que o fogo trazia, era o calor também. Porque um deserto é um lugar frio, rapaz. O tem de dia é quente, mas à noite a variação de temperatura é enorme. Então cai bastante a temperatura ali. A provisão, nossa, o maná, também o alimento dos céus. Imagina Deus mandando, né, dos céus ali alimento para aquele povo. A manifestação de Deus. Hã? Conta a novidade aí. Hã? É o gafanhoto. Hã? Devorador. É tudo que vê, come. A manifestação de Deus no Monte Sinai, né, que foi, nossa, um trem grandioso demais. O povo ficou com medo na hora que viu, né, o monte tremendo, aquela fumaça toda, aquele barulho todo, o povo, não, vai lá, Moisés, conversa com ele lá para nós. Nós não quer não, porque o povo sabia, né, quem era Deus e quem era eles mesmos. Porque quando eles viram aquilo, falaram, não, nós vamos morrer. Nós vamos morrer. Então, quando a gente está diante de Deus, certamente a gente olha para a gente com o olhar que a gente merece. Os 10 mandamentos, né, que é algo, inclusive, daquilo que eu falei que não foi revogado, os 10 mandamentos é algo que não foi revogado. Vale para nós até hoje. A aliança de Deus com o povo, né, que Deus seria, né, o povo dele, Deus seria o Deus deles e eles o seu povo. A idolatria do bezerro de ouro, que foi algo assim muito rápido, né? Deus tirou o povo do Egito, atravessou o Mar Vermelho, fez aquele trem todo, e o povo perambulando no deserto, coluna de nuvem durante o dia, de fogo à noite, o povo experimentando do maná, aquela coisa toda. E quando Moisés sobe e fica um tempo lá em cima, a primeira coisa que eles fazem é adorar um outro Deus. A gente não é muito diferente disso não, viu? Não sou muito diferente desses trem, não. A primeira coisa que faz esse Moisés, o Deus desse Moisés aí, já era, vamos fazer um Deus para nós. E faz um bezerro ali e começa a adorar. Então, é aquilo que Calvino falava, né? O coração do homem é uma fábrica de ídolos. Ainda tem um chamamento de atenção, né? Não sejais como a mula, né? A qual que você controla ela põe no freio na boca, né? Você pega ali, Salmos fala para a gente não ser como a mula aí, a refrear, a gente é... E uma das coisas mais importantes que Deus faz quando nos compara aos animais é a gente ser comparado com as ovelhas. Gente, ovelha não tem dor demais. Depois você dá umas pesquisadas, você vê. O bichinho é muito dependente. É muito dependente.
Eu falei que no estudo recente aí, até para beber água, cara. Se a água não tiver parada, não for um lugar parado, ela não bebe. Não bebe. E a gente, e Deus nos trata como ovelhas, porque nós somos totalmente dependentes dele. A gente depende de fato do Senhor. A gente é altivo muitas vezes, né? Quer levantar a cabeça e achar que pode muito, e aí se dá com os burros na água. A ovelha, quando desvia, cai no buraco lá. Se não for o pastor para tirar, não tem jeito não. Foi Salmo 20, estudo Salmo 23 no domingo de manhã que eu falei aqui. O cajado que o pastor carregava, ele tinha um arco na ponta que era mais ou menos da largura da barriga de uma ovelha. Porque quando ela caía no buraco, alguma coisa, ele pegava ela, puxava pelo meio. Né? E tem algo que acontece também quando a ovelha é teimosa demais, é muito, muito difícil, o pastor pega e quebra a patinha da bichinha. Para poder ela ficar quietinha ali. Né? Tem umas que é mais fujona que as outras ali, corre. E a gente acha que pode muito, que sabe muito, né? que pode demais, e a gente podia ser como ovelha. Inclusive, uma oração que eu faço com alguma frequência, porque eu me considero uma pessoa difícil. Mas eu peço para Deus, eu preciso ser pastoreado, então que eu seja como uma ovelha. Eu seja ovelha de fato, que eu me permita pastorear. Porque tem hora que a gente quer levantar o nariz e, né, se Deus não puser uma argola e puxar assim, a gente sai achando que pode demais. Né? Terminando aqui. Tem 3 divisões que a gente pode fazer aí do livro de Êxodo de forma distinta. E cada uma em 3 partes. A primeira, do capítulo 1 ao 12, que fala de Israel no Egito. Porque lembra que o capítulo 12 é o que eu falei que é o mais importante do livro, essa divisão de águas. A partir do capítulo 12 aqui, o povo então é liberto. A segunda parte, do capítulo 13 ao capítulo 18, que fala de Israel no deserto, de todas as agruras, de todos os sofrimentos, de tudo que eles passaram e do que fizeram também. E a terceira parte, do capítulo 19 ao 40, que fala de Israel no Monte Sinai. Que a gente vê ali a lei, o tabernáculo sendo construído, né, tudo que Deus fez pelo povo ali. Ou uma segunda forma de dividir o livro seria do capítulo 1 ao 5, que a escravidão do povo, né, e a chamada do Redentor, no capítulo 5, quando o povo se cansa de apanhar, né, 400 anos para cansar um pouco, aí resolveram clamar a Deus. A segunda parte seria do capítulo 6 ao 18, que é a redenção e libertação do povo. E o capítulo 19 a 40, né, a revelação de Deus para o seu povo. E uma terceira maneira de dividir esse livro seria do capítulos 1 ao 18, a saída, né, do Egito ali, aí com a ênfase no poder de Deus. Do capítulo 19 ao 24, que fala da lei, né, aí a ênfase seria nos princípios, né, que Deus firmou com o seu povo. E a terceira, do versículo 25 ao 40, que é o tabernáculo, que aí a ênfase seria na presença de Deus pelo seu povo. Bom, esse é um panorama, tem muito mais coisa que acontece, claro, no livro de Êxodo, que poderia ser falado, citado, mas a gente quer ver, uma passada de helicóptero por cima daquilo que aconteceu no livro de Êxodo. E é esses os principais pontos, os principais acontecimentos e aquilo que a gente pode... Se gravar isso aqui do livro de Êxodo, já tem muita história para contar. Já tem muita coisa para falar. Só do que tem aqui. Se for estudar mais a fundo, então, tem bastante coisa que a gente pode conhecer e aprender com ele. Amém?